E aí, galera, tudo bem? Começa mais um episódio. Podcast, 14º episódio. 14. 14. É com C ou com Q que escreve 14? Pode ser, É 14 ou é 14? Na verdade, eu confundi. Escreve com lápis. Pô, justo pra gente que fugiu da escola. Primeiramente, a gente queria agradecer a todo mundo que tem seguido a gente no Facebook, clicado. E aí, gente, valeu. Obrigado pelos elogios. O episódio 13 foi legal pra caramba, Foi por legal, sinal. Foi bem legal aquele Foi episódio. legal, todo mundo gostou, hein? Foi muito bem bacana. divertido. Repercussão legal. Todo mundo que acessou mixcloud.com/podcast. Isso. Lá vocês encontram todos os episódios. Sim. Do zero até Inclusive, galera, ajuda a gente. Entra lá, curte as paradas, né? Isso, clica play infinitamente. Clica também no link do SoundCloud também, que é o podcast, soundcloud.com/podcastpod, né? Isso, exato. E logo mais também vai ter o do YouTube também, que nós vamos fazer preparando o canal também direitinho. O canal já existe, a gente só precisa, no caso, ter o domínio pra ficar mais fácil de compartilhar. Mas quem preferir o YouTube também, é só clicar aí. É isso aí, galera. Legal. Tá. Estamos aqui no Área 851, em Moema. São Paulo, como sempre. Meu nome é Fabiano Amato. Eu sou Marcos Pires. Eu sou o Felipe Souza. E esse é o podcast. Olá, tudo bem? Está entrando no ar o programa que você aguarda uma semana inteira para ouvir mesmo sem saber o porquê. O podcast. E hoje a gente vai falar de muita coisa legal, né? Muita coisa que aconteceu na semana aí. A gente vai falar das Olimpíadas. Sim. Vai falar... Para-Olimpíadas, Fabiano. Para-Olimpíadas, desculpa, é verdade. isso. Para-Olimpíadas. Vai falar das bombas nos Estados Unidos. Sim. A gente vai falar de miojo e de maconha. Uma coisa que pode chocar polêmico, todo assunto mundo. polêmico. Duas coisas que são rápidas de fazer e gostosas de aproveitar, tô brincando. Vocês assistiram ontem a festa de encerramento da Paralimpíada? Não, na verdade eu assisti um pouco depois, dei uma reprise e vi que a Ivete arrebentou, né? Não, ela é o carisma dela, ela é uma showman woman. A Ivete é incrível, né, meu? Impressionante como ela faz levantar até defunto. Ela tem o dom. E a Cláudia Leite é um puta embalo, né? Por que tá? A Cláudia Leite é aquela loira que... Mas lá no caso, por exemplo, eu acho que lá, tipo, meio tudo são cópia uma das outras ali, mano. Tipo, é meio que disputa quem que é a revelação da Bahia. É verdade. Não, mas a rainha é a Ivete. Não, a rainha era a Elba Ramalho desde o começo. Se for pra, Mas a Elba derreteu já, né? Não, Felipe? mas a gente a tá falando Elbinha... de gente Eu tô que falando, tá... se for pra pegar assim, isso começou desde a época dos Novos Baianos, nos anos 70. Isso aí foi sendo lapidado e aí, tipo, Sim, chegou agora na mas época... a gente tá falando das rainhas. Que não agora do... é a época Britney Spears porreta, vê se... Mas entre as duas ali, é claro ver que a Ivete é dom. Ela nasceu com uma estrela, Não, acho que as com duas amor. têm um profissionalismo incrível. Sim. E eu acho que Mas a Ivete é dom. É dom. Porque a Ivete veio da época da banda Eva lá, É. que ela cantava lá, tipo, só ficava cantando e não queria expor. Eu preciso contar uma coisa pra vocês. Eu vi ela se despedindo da banda Eva. Eu tava lá Ao na vivo? Bahia. Eu ia falar dos Estados Unidos agora pra você ver como eu tô louco. E por incrível que pareça, até eu chorei, cara. Porque ela começou a chorar, não sei o que. Quando eu vi, eu tava chorando no meio do povo. Olhei pros lados e falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Chorou. Mas ela tem o dom mesmo, ela tem um carisma. Ele gritando, É, o cara- Ivete! E falando em esporte, vocês viram a questão que a FIFA tá processando a CBF pela torcida brasileira no último jogo das eliminatórias Brasil e Colômbia? 6 de setembro, se eu não me engano. Que as pessoas, a torcida inteira, toda vez que o goleiro encostava na bola, o goleiro do colombiano, o David Ospina, as pessoas gritavam bicha, 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 mas aí o foda. jogo inteiro. Mas primeiro, o cara é bicha mesmo? Então, eu cheguei até a pesquisar, eu não costumo ir a fundo, mas eu fui... Você foi no Facebook dele, pode falar. Eu fui no Wikipedia dele ver qual é que era, se ele era um gay assumido, porque eu se acho tinha assim, especulação. quando o cara é gay mesmo, chama ele de bicho, ele pode ficar puto, né? Ele pode ficar... Se sentir ofendido? Se sentir ofendido, aí eles se sentem ofendidos, eles acham que é discriminação. É que nem chama Chama gordo de gordo? israelense de judeu,
Alguma coisa assim, sei lá. Os negros, né? O neguinho, negão, hoje em dia é preconceito. Exatamente, chamar um negro de negão ou qualquer coisa assim. Principalmente nos Estados Unidos, né? Até o gordo de gordo também tem isso, principalmente também. Então a gente tem que tomar cuidado mesmo, porque hoje em dia tudo ofende, tudo é bullying, tudo é não sei o que, tudo não sei o que lá, né? Isso é muito verdade. Hoje tudo... Não me chama de... Minha esposa fala, não me chama de Rebeca. Eu falo, porra, vou te chamar de quê? Rê. Pô, só falta também a gente processar por isso. Mas não pode chamar mais de cego, não pode chamar não de anão. Eu não sei mais como a gente vai sobreviver. Como é que você chama? Ei, nanopessoa, vem cá. Ei, pequeno, minoria... Ô, Hobbit. Privilegiada. Bilbo, chega aí hoje. Mas, resumindo, a CBF tá movendo essa ação, recebendo, no caso, a FIFA está movendo essa ação com a CBF, processando. E isso volta lá nas Olimpíadas que a gente falou da galera atrapalhando o salto com vara, a galera atrapalhando o hipismo. Eu não acho que a instituição CBF deveria ser responsabilizada pelo mau comportamento da Sim, é uma torcida. questão cultural. Eu acho que eles deviam ganhar uma cartilha antes de ver o jogo, ganhar uma cartilha e ficar lendo. Que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, nem aquilo outro. Vocês viram aquela história aqui na Disneylândia? Tem um vídeo de advertências do que não se pode fazer no parque, de coisas ruins, de vandalismo e tal. E só tem em português do Brasil, só pra brasileiro. Eu já ouvi falar. Não tem mais nenhuma outra língua esse vídeo. É mesmo, a gente é tão maloqueiro assim. Só tem só pra gente esse vídeo pra passar na Disney. Eu falei, gente, a gente não pode causar tanto. Marquinhos, você que viveu nos Estados Unidos, a gente é tão maloqueiro assim? A gente causa. Então, brasileiro, essa é a definição do povo brasileiro. Não tem essa de malandro, corpo mole. Brasileiro é maloqueiro. É camiseta de ninja assim na cabeça. Mas só os corintianos? Havaiana. Mas só os corintianos ou não? Não, os corintianos têm os graus, né? Os 50 tons de maloqueiro. Mas, nossa, meu Deus do céu. Mas o brasileiro é um povo maloqueiro. Seja na briga, seja... Tanto é que os lutadores de MMA, do UFC, uma boa parte é brasileiro. E é reconhecido pelos americanos. Falam, os caras têm sangue nos olhos. Brasileiro é um povo 13. O diabo da Tasmânia, o bicho, né, mano? Sai rodando. E o futebol, a gente é uma cultura que absorve muito o futebol. O futebol rege tudo aqui, é o dia a dia de muita gente. É uma religião, basicamente, aqui no Brasil, o futebol, pode-se dizer. E é um esporte, o modo de torcer é agressivo, é um esporte que tem um pouco mais de contato físico permitido. E as torcidas organizadas no Brasil e no mundo, mas é um esporte engraçado que... No caso, seria o futebol americano. Até a torcida organizada tem poder pra tirar um treinador ou não. Foi o que aconteceu com o Corinthians agora, né, meu? Então é assim, eu acho isso um absurdo. A pressão e a massa carro. Mas eu acho absurdo. Os times, né? Agora, querendo, ter totalmente fidelidade dos torcedores e estão dando esses poderes agora pra eles. É ridículo. Até parece que eles sabem quem pôr, quem não pôr. Mas se for ver, eles vão querer pôr a Xuxa em algum Mas é o fanatismo, né? Eles estão achando que estão controlando o time deles do Winning Eleven. Eles falam, não, peraí, esse técnico aqui não tá ganhando o jogo e tudo aquela coisa, assim, mas assim, como que a população, os torcedores estão, gostando do time? Tá gostando? Tá legal? Como é que tá a fase? O time tá perdendo? A população tá gostando? Tá investindo dinheiro no time? Não tá? Então vamos mudar. É sempre aquela regra. Vamos acompanhar a população, acompanhar, no caso, a demanda. Mas o reflexo é o fanatismo, né? O futebol... Mas, por exemplo, o Corinthians nem tá tão ruim e os caras já querem tirar o juiz, não, o treinador. Já quer tirar o treinador do cara. Entendeu? O pessoal e nem tá tão ruim. Tá todo mundo acostumado no efeito imediato. Foi a mesma coisa tudo, também né? com o técnico da seleção, também nos amistosos na Copa. E de qualquer forma também. O cara tá ganhando, beleza. Ele perdeu a primeira, já temos que pensar em trocar de técnico. A real é que com o dinheiro que esses caras ganham, eles deviam ser sempre perfeitos, né? E o pessoal não admite, né? Quem gosta muito de futebol não admite isso, né? Mas não são robôs, né? Não são, exatamente. Vai ter oscilação, o cara ganhar aquela fortuna só pra ele ficar jogando futebol, né? Mas tudo bem. Depende da mina que ele saiu à noite, né? Ele vai ter forças ou não no outro jogo. E a grana que ele ganha é toda aquela coisa do mercado, ou do cara, se for o Cristiano Ronaldo. Isso. Cristiano Ronaldo. Ou Ronaldinho. Nossa, Ronaldinho. Polêmica! Ronaldinho. Ronaldão, né? Ronaldão agora. Ficou enorme. Ronaldaço. E o calor que tem feito, absurdo. Gente, fim dos tempos, gente. Se prepara. Porque é chocante. Um dia é mó frio, pelo menos aqui em São Paulo, no outro dia racha de quente. São Paulo não sabe mais o que fazer. Agora que tá tendo agora os recordes dos dias mais quentes e dos dias mais frios ao mesmo tempo. E um em seguida do outro. E aí que cai o termo, né, aquecimento global, que eu falo por ser prático falar,
mas que a verdade é mudanças climáticas por isso, porque não tá só esquentando. Aonde essa tá frio, porra aqui vai virar urânio, velho. Vai ser igual tipo planta urânio lá, vai ser só... vai ser cada vez mais radical, né? A gente já falou disso em mas se você parar pra analisar, tecnicamente, o que nem falam os astrofísicos, vai ser mais ou menos como o destino que nem teve em Marte. Que falam que Marte tinha vida e foi secando por causa do efeito estufa e virou isso que virou hoje. Falou que vai ser mais ou menos o futuro da Terra. A gente vai secar. O sol vai aumentando, né? Os raios de o patê será o futuro. Eu vi um documentário muito legal fazendo uma demonstração de como seria a evolução da Terra dos próximos milhares de anos. Considerando tudo danificando, tudo que tá acontecendo. Tudo que tá acontecendo. Eles pegaram uma fruta, colocaram pendurada assim num fio, no meio do nada, e colocaram uma bactéria na casca dessa fruta, pra simular. E essa fruta foi deixada passando o tempo, essa bactéria ela foi evoluindo e foi tomando a casca inteira. Quando ela tomou a casca inteira da fruta, ela começou a ir pra dentro da fruta. Até, no caso, chegar a consumir toda a polpa da fruta. Acho que era uma mexerica, alguma coisa assim. Quando secou a fruta inteira, ela durou mais um tempo e chegou uma hora que não tinha mais o que consumir, ela começou a consumir ela mesma. Uau. A bactéria começou a se alimentar dela mesma, até acabar. Até virar uma bola morta, sem nada. Aí fizeram uma comparação. Comparando essa mexerica com a Terra, a gente estaria agora exatamente no momento que a gente seria, no caso, a bactéria que consumiu a casca inteira e estaria agora indo pra dentro da fruta agora, nesse momento. E é exatamente o que está acontecendo nos Estados Unidos com a busca pelo gás, o fracking, Nós né? estamos entrando pra dentro da fruta agora pra começar a consumir o que tá dentro até acabar. Depois vai vir o último estágio. Você viu falar desse fracking já, Fabiano? Não. É enorme nos Estados Unidos agora, tem campanhas, tem protestos contra, tem cidades que foi contaminada a água. Fracking, que é o termo de perfurar, entrar à força. E no caso eles jogam um jato de água muito forte pra fora, estupro, né? que sai com o gás natural nas partículas, eles evaporam a água, tratam a água pra ficar com gás e ser o gás natural. É assim que os Estados Unidos tem tocado o barco nos últimos 2 anos. Comecei lá pra dentro, não tem mais o que explorar. Tem cidade que eles estão causando danos geológicos, tem cidades que estão perdendo as fontes de água natural porque tá vazando essa água com gás, né, natural para as nascentes dos rios, no caso do poço. E tá o caos. E é exatamente isso que eu me lembrei agora, você falando entrando pra dentro da fruta, a gente tá começando a entrar literalmente pra dentro do planeta. Já estamos acabando com o lençol freático e vão mais pro fundo, vai começar a ficar vários bolsões vazios lá embaixo. Vai começar... Vixe, já era, Mas gente. Eu acho, há muito tempo, olhando assim, que a humanidade é uma praga pro planeta Terra mesmo. É a praga do essa visão é muito legal. É totalmente anti o cristianismo. Porque, na verdade, a gente tá como raça evolutiva aqui no planeta por uma questão de uma cagada. Foi uma cagada que deu a chance pra gente sair e evoluir. Se não fosse por isso, o mundo hoje em dia tem uns bichos gigantes até hoje. Que foi uma cagadinha que fez os mamíferos evoluírem e fez a gente chegar a gente. Resumir, foi isso. Eu não sei. Sei que é chocante. Falar desse assunto é sempre... Dá raiva até, né, da humanidade. Dá raiva, apesar de ser humano. Ou pelo menos eu achar que eu sou humano. Porque por mais evoluído que possa chegar, no caso a raça humana, você pode ver o que nós estamos fazendo com o planeta, como espécie, não dá pra dizer que é evolução. E uma coisa interessante dessa questão do calor, do recorde que foi batido ontem em Belo Horizonte, dia mais quente em setembro. Quantos graus foi lá? Foram 34,4, mas por ser setembro, por ser ainda inverno, foi considerado um recorde. Entendi. Dos últimos 100 anos. Já faz um bom tempo já que as estações estão invertidas. E uma vez eu vi um cientista falando sobre a gente ainda está no final da Era do Gelo, que a Antártica, né, os polos, os polos de gelo no planeta não ter sido derretido. Eles estão sendo derretidos agora nesse momento e tem toda a campanha do Greenpeace, mas isso prova que a gente está ainda saindo no fim da Era do Gelo. A gente ainda a gente acha que é anormal estar derretendo as geleiras, mas supostamente não é. Eu acho que é anormal e o aquecimento global é pelo homem mesmo. Então, tem muitos cientistas falando que não, que é normal, a Terra esfria, esquenta toda hora, por milênios, né? Que falam que são ciclos, né? Mas eu acredito que não, essa vez não dá. Não, porque até então, tipo assim, está acontecendo de modo consciente. A gente sabe o que a gente está fazendo, a gente sabe que a gente está causando isso. Não é uma coisa que está fazendo sem querer. A gente sabe que estamos aumentando o aquecimento do planeta, tá aumentando o grau, tá tendo um degelo, tendo uma par de merda, e é a gente que tá fazendo. Mesmo vendo pelo petróleo, né? Pelo que os carros consomem, e as cidades todas paradas no trânsito, e aquele monte de carro parado consumindo petróleo, consumindo gasolina, né? Já tem carro movido já a água, que separa o hidrogênio, já que tipo, ele espelha o hidrogênio do motor, que o hidrogênio, no caso, é inflamável, que faz o carro andar, e solta vapor pelo escapamento.
E pode dizer, já funciona, já fizeram o teste, o carro anda, só que não solta. Por Mas quê? não adianta. A indústria do petróleo é uma das indústrias mais fortes do mundo, Felipe. Enquanto não acabar, eles não vão mudar o raciocínio. Você entendeu? É lógico. Eles vão matar quem for pra não acabar Mas não só pelo o sistema combustível. deles. Tudo que é feito com petróleo, se você for pra ligar pela dependência que a gente tem do petróleo, de tudo que é usado pra fazer petróleo, até coisa que a gente come tem petróleo, pra falar a verdade. Mas eu acho que a ideia do não é pra sempre, daqui 30 anos eu morro, né? O dos grandes executivos. E nunca vai ser difícil, assim, ter uma pessoa, uma força pra poder lutar contra o fim, coisas que danifiquem o planeta, o fim do petróleo. O que tá acontecendo, tipo assim, é que tem muita gente que tem muito dinheiro que comanda essas indústrias que, tipo assim, não tá preocupado com o planeta, tá preocupado talvez, o caso, com sua linhagem, Mas seus filhos e netos. É sempre assim. E o resto do mundo que se foda. 2 gerações pra sempre e o resto fala, cara... Não vou pensar daqui 50 anos. Não vou pensar. Exatamente. Se dane 50 anos. Mas aí que entra a geração das nossas filhas, Fabiano, eu acho que eles estão chegando, essa geração, principalmente Sim, 2, se 3 essa anos nova hoje. geração já conseguiu derrubar um pouco do cigarro no mundo todo, né? Pelo menos o cigarro parece que foi Sim. 50% menos do que há 2 décadas. Impressionante, muito rápido. E era uma indústria milionária que bancava vários esportes, bancava várias coisas. Eles nem podem hoje em dia, eles são proibidos de bancar esportes, né? Sim. Então, o meu sonho é que aconteça isso um dia com a gasolina, com petróleo. Mas a parte boa disso tudo assim. agora é que está sendo implementada agora a regra do sustentável, a ideia lá, da educação agora da reciclagem, da ecologia. Então, tipo, a geração que está vindo agora para frente vai ser cada vez mais isso, cada vez mais ambiente, renovar o planeta. Coisa que não tinha na nossa época. Anos 90 pra gente, anos 80, você consumia e foda-se. Você consumia, bebia, gastava gasolina e que se dane. Você não pensava nisso. Agora mudou. Não adianta, mas hoje em dia, se você vai falar alguma coisa dessa, você acaba sofrendo até bullying dos seus amigos. É verdade. Mas falando do que exatamente? Não, falando de gasolina, que você não quer mais consumir, que você tem que consumir menos, falar pro seu amigo que tem um V8 em casa pra ele não andar mais, os caras vão tirar com a sua cara. Você falou dos nossos amigos, né? Nossa geração, nosso círculo de amizade, pessoas que não tinha pensa isso. Como que é a geração antiga. Porque o pessoal que nasceu agora, pegando a fase de agora... Mesmo um moleque de 10 anos agora, você vai falar sobre isso, o cara vai falar, pô, o que você tá falando? Você é louco? Exatamente. Você não pensa no planeta? Que é a fase pós-internet. Quando começou a comunicação entre as pessoas, começou a preocupação maior. É verdade. Agora, o que me impressiona nessa geração é essa questão de abrir a cabeça pro meio ambiente, tentar se reciclar, não fumarem. E a questão do bullying continua detonando e sendo uma pauta super... Semana passada, um moleque de 9 anos se matou, cara, enforcado nos Estados Unidos. Moleque de 9 anos mesmo, por causa de bullying, cara. Foi um rodapé, assim, da CNN, do site da CNN, tinha uma notinha, assim, falando. Porque virou uma coisa tão normal já. Mas isso é uma coisa meio estranha de pensar, porque, volto de novo a voltar ao passado pra lembrar da nossa época, dos anos 80 e 90 aqui. Tinha bullying da mesma maneira que a gente não rotulava, porque a gente não pensava nisso antes. A gente era até mais brutal naquela época, na fazer piada com os amigos. Pegava mais pesado, só que até então você vê os caras até hoje aí. Mas o bullying que existe nos Estados Unidos há décadas... tá chegando, agora tá no Brasil um pouquinho, algumas escolas tem uma molecada mais malvada. Nunca foi. O que a gente fazia com nossos amigos ou conhecidos, ou mesmo com o nerd da nossa escola, não chega aos pés da tortura, aquela coisa. Eu imagino que lá estão mais em gangues, né? Tem as patricinhas, tem os roqueiros, tem e lá não o pessoal deve ser mais sem noção pra causar coisa nas outras pessoas. Eles não estão tão preocupados com a reação. Mas você sabe que eu analisando, vi até minha filha de 3 anos, ela sofre bullying. É mesmo, Sabe por quê? Ela tem 3 anos. Só que ela é grandona, então ela parece que tem 5, quem olha assim. Então as meninas de 5, 6 anos, ela entra na rodinha pra brincar, as meninas meio descartam ela. Porque ela não tá Porque ela não tá entendendo, porque a cabeça dela é outra, porque ela... E aí eu vejo que ela fica mal. Sabe, eu tava até comentando com a minha mulher esses dias, porque ela fica meio mal, porque as outras crianças pegam, olham pra ela e falam, quem que é essa doida? Vamos sair daqui. E ela começa a falar com as meninas viram as costas e saem andando. Tá ligado? E é muito louco isso, cara. E as pessoas têm que aprender que, vai tomar na cabeça, né? Sempre. Sim. E é triste ver isso nela, né? Porque eu tomava umas dessas, mas não tava nem aí. Também não lembro com essa idade, né? Então, mas eu sempre sofri muito bullying por causa do nariz, por causa da orelha, por causa da magreza, que eu era só o palito.
sabe? Então, mas você sofreu bullying, mas você tinha, quando você abria seu armário lá com seus livros, tinha um monte de areia que caía no seu pé. Te jogavam dentro da lixeira, sabe não, assim? Não, isso tinha que é um várias nível... pegadinhas. Tinha várias Tinha várias pegadinhas, mas não nesse nível, não sei. Não, mas físicas, assim. Mas questões... eu, por exemplo, já fiz muitas pegadinhas com meus amigos também. Entendeu? Adoro fazer essas coisas. Mas é pegadinha mais física do que moral, não é? Você não mexia com a índole, sabe? Seu pai é um perdedor. Você tem que levar pro lado da risada, né, meu? Mas isso é o nosso modo de ver a coisa. Isso que eu bati na mesma tecla, é isso. De que no Brasil é outro... Aqui é outra pegada. Outra Leva ótica. um brasileiro pra lá e deixa os americanos tentar fazer piadinha com a gente. A gente vai rir da piada dos caras. Eles são uns coitados, né? Diferente. A gente vai olhar pros caras e falar, cala a boca. Os caras imitando galinhas. Você vai falar, você tá louco? O que você tá fazendo? Eu vi uma entrevista legal no podcast do Joe Rogan Experience. É um podcast que eu acompanho já faz uns 4 anos já. Ele é um dos comentaristas do UFC. E ele tem um podcast muito legal, dura 3 horas o podcast dele. Ele senta com pessoas bacanas e troca ideias, sem pauta, sem tópico. E essa semana foi um ex-lutador do UFC, o Justin Wren, que é um loirão, barbudo, grandão. E ele já faz uns 3 anos que largou a competição profissional no MMA para se dedicar como voluntário no Congo para ajudar os pigmeus. Nossa. E ele tá nessa... Ajudem os pigmeus. Ajudem os pigmeus. Ele tá nessa luta de construir... como é que chama? Poço artesiano, no caso, para os pigmeus beberem água pura para diminuir a mortalidade. Uhum. E ele falando no podcast, entrou num assunto de quando ele era moleque, como é que ele começou a lutar. E ele falando que com 9 anos, ele hoje deve ter uns 34, 35, então, mesmo quase nossa geração, que ele não queria ir pra escola. Ele uma vez tentou se matar, cortou os pulsos. Ele foi numa festa e os caras zoaram a fantasia dele, mas zoaram pesado, sabe assim? Você é um loser pra estar usando essa roupa aqui hoje, a menina que ele gostava. E ele falando que hoje ele virou essa pessoa, esse voluntário no Congo, de certa forma, pra compensar meio que ele ser o forte pros pigmeus que são os fracos. Ele tá defendendo Mas legal isso, uma raça que tá sofrendo Nossa. bullying do mundo. E ele falou uma coisa interessante que eu nunca tinha pensado, que você se omitir, quando alguém tá rolando um bullying, a molecada, né, ele falando, que ele faz workshop, palestras pelo mundo, e ele fala sempre nesse assunto. Se você vê alguém zoando uma outra pessoa, o seu colega de classe, não acho que você ficando quieto, se omitindo, você tá fazendo alguma coisa. Ou você não está fazendo nada, tá indiferente. Porque a partir do momento que você omite, ou você dá risada, você dá o combustível pro bully, pro cara que causa o bullying. Sim, você dá a faísca. Então eu concordo com isso. E ele sugeriu, ele falou, fala nem assim, ó, deixa o cara em paz. Deixa ele em paz. Mas também aquele medo do cara ser escolhido como o próximo alvo, a pessoa que fala isso. A não ser que seja uma pessoa bem resolvida, não sei, popular na escola. Olha, eu quando era moleque defendia muito os caras que estavam sendo zoados. Que legal. Defendia, mas eu brincava também. Mas sabe, aquele tipo que eu tirava a onda, mas abraçava. Falava, pô, brincadeirinha, era zoeira, meu. não era maldade. Tô te zoando só, tá ligado? Mas, eu via uns caras tirando barato dos caras, eu peitava os caras, peitava mesmo. Que legal. Era irado isso daí. Eu lembro sendo amigo de nerd, sendo amigo dos caras mais mitidinhos. Eu sempre fui amigo de todo mundo também. Eu também. Desde o viadinho ao nerd ou aos fortão. Só que eu sempre fiquei na parte que eram zoados na escola. Então eu sempre ficava quietinho, nunca zoava com ninguém. Depois mas eu comecei... assim, verbalmente, tipo... era o alvo dos bullying no começo. Até que eu comecei a aprender, foi aí que comecei a fazer de volta. Não, a regra é simples. Se alguém te inventou um apelido, você tem que inventar o apelido pra ele imediatamente. Exatamente. Se você fizer assim, vai dar certo pra caramba. Tá ligado? Porque se ele te atingiu num ponto fraco, você atinge um dele também. E também tem aquela coisa, tipo assim, do quanto você também é atingido pelo que o cara falou de você. Tem uma filosofia japonesa que fala que quando alguém te dá um presente e você não aceita, o presente fica pra pessoa. Isso funciona da mesma forma com as ofensas. Quando o cara chegava e falava, e aí, nariz? Eu olhava e falava, e aí, beisola? Ou, e aí, não sei o quê. Chuva trocado não dói. Já tirava onda, porque as pessoas que começavam a rir de mim já viravam pro cara e começavam a rir do cara. Pode crer. Então, é o troco da mesma moeda. Você que sofre bullying na escola, esse é o segredo. Sim. Pagar com a mesma moeda. Pra quem não sabe, sempre faça igual quem tá fazendo com você. E uma coisa que esse cara falou, esse lutador, esse Justin Wren, que na época dele, na nossa geração, o bullying parava na hora que você saía da escola. E hoje tem o bullying virtual. A molecada continua, acha o perfil do cara no Facebook, bombardeia, Snapchat, Twitter. E isso vai ficar cada vez pior, cara. Isso vai ficar cada vez mais psicótico. Mas é engraçado que o mundo é feito de bullying, cara. Você vai crescer, vai trabalhar numa empresa, o cara vai fazer bullying pra... Crianças são ruins. Ninguém ensinou elas a serem ruins. É verdade. Elas se juntam 2, 3, eles viram
3 bichinhos, assim, sabe? Coisa ruim, mesmo. Fizeram pesquisas ruim. e comprovaram que crianças aprendem a mentir com 2 anos de idade. 2 anos. Você sabe que o sobrinho da Renata, que tem 6 anos, 7, a gente tava jogando um dia gol dentro, gol fora, 3 dentro, 3 fora. Gol dentro, 3 dentro, 3 fora. Legal pra caramba. E o moleque queria fazer cocô e tava... Só que tava cocô seco, não saía. Cocô seco. A mãe dele falou, você tá com esse cocô muito seco, você precisa beber mais água. Vou fazer uma banda com esse nome. Aí eu já tirei, ele tava no gol, eu, cocô seco defende, cocô seco não sei o que. E todo mundo começou a rir, Foi divertidíssimo, eu tava chorando de rir do cocô seco, inclusive ele também. De repente o moleque parou, começou a chorar. Ah, tio, você não para de falar isso de mim, não sei o que lá. Aí tive que ir lá dar um abraço nele e falar, tô brincando, meu. Pô, cocô seco é irado, pra pô. Ver se sai, né? Fala, pô, acabei de fazer um cocô seco também, meu. Não tem problema nenhum. O bullying não é você, menino. O bullying é lá. Entendeu? Mas, meu, tipo, foi um bullying brincando, assim, só brincando. Não, é diferente. Mas muito louco, que ele aceitou, riu, mas foi tanto cocô seco, que ele começou a chorar. É que ele começou a ver o efeito, né? Coisa lastrando pra tudo que era lado. Aí... não tá mais legal. E o bullying é meio que em cima de preconceito, né? A pessoa diferente, essa menina meio branca, essa menina... Sempre separar as pessoas normais, entre aspas, os normais dos que têm as suas diferenças. As diferenças. Sempre. E você acha que nessas próximas gerações, mesmo com todo esse incentivo ao cultivo, a atenção a coisas diferentes, aos atletas paralímpicos, você acha que a tendência é continuar? É justamente aquilo que eu falei. Quanto mais o ser humano ele evolui, ele também involui. Ele vai, ao mesmo tempo que ele vai pra cima, ele vai pra baixo. Que é meio que equilíbrio isso. Então, quanto mais tipo, a gente vai evoluir na parte, vamos dizer assim, vai de aceitação global de todos, assim, se aceitarem, se unirem e acabar o preconceito, vai ter os tortos também que vão cada vez mais renegar. E vão cada vez mais rotular e cada vez mais separar. Vai ser cada vez assim. Eu acho que por a gente ter um cérebro muito evoluído e saber sacar logo as diferenças das pessoas, a gente acaba comentando com outras pessoas e... Sempre vai ter o comentário alheio, sempre vai ter, então. Vai ter opinião, sempre vão falar de você. Quando você não estiver por perto, vão estar falando de você, sempre. Pode ser que talvez um dia seja proibido você falar isso, ou até sentir isso. Mas é vai como ver, julgar o que é justo, o que é certo, o que não é. Como julgar o que foi bullying, o que não foi, qual foi a intenção então, exata. Talvez no futuro tenham regras mais específicas, né, para tudo isso. Voltando no assunto da CBF, o gritar bicha da torcida, pra torcida era uma zoeira, que nem a zica que fizeram com a goleira da seleção americana. Mas foi que nem aquela vez do cara lá que começaram a chamar ele de macaco porque ele era negão lá. E ficou todo mundo querendo falar, somos todos macacos lá, com a máscara do cara na cara. Eu falei, mano, o que é isso? Não, já define. Se a torcida começar a fazer não sei quantos decibéis de ofendendo o cara, já põe um gol a mais pro outro time. Tem umas regras. Não, ou ameaça acabar o jogo. Fala, se continuar o jogo para. Então. Paga as luzes aí, vai chegar tiozinho varrendo. Envolve um monte de coisa. Já chama o Cosme varrendo lá pra acabar, já acabou. Mas preconceito é uma coisa engraçada, porque eu não me considero preconceituoso. Não, sou cabeça aberta, já vi muita coisa. 2 semanas atrás, eu num posto de gasolina com a Rebeca. Paramos, estamos ali comprando alguma coisa pra beber, pra comer. Nisso aparece um cara, um negro, alto assim, com uma roupa meio, uma calça de moletom, tênis... Um cara meio largado e com os dreadlocks enormes, assim. E eu ouço ele falando assim, o banheiro, por favor. E a moça fala, dá a volta aqui no prédio e usa lá. E deu a chave pra ele foi. Em questões de segundos, um outro cara falou pra ela, onde é o banheiro que você falou? Ela falou assim, aqui dentro, moço. É só entrar. No que o cara tá voltando com a chave do banheiro lá de fora, rola o encontro com o cara saindo do banheiro e devolvendo a chave interna do banheiro interno. E aí o cara falou, peraí, isso é preconceito. Porra, você tá me tirando? Você tá me julgando? Me mandou pro banheiro lá fora. E a mulher ficou super sem graça. E eu fiquei ali no meio, eu falei, eu não vou falar nada se não me perguntarem. Se me perguntarem, eu vou falar, pô, sacanagem. E o cara foi embora, pegou o carro, foi embora. E eu conversando com a Rebeca e pensando na situação, eu falei, cara, a questão da sociedade, por mais que a gente odeie sociedade... Se você não tá ali dentro do esquema de roupa, de cabelo, no caso, né? Não é nem só questão racial, é questão do jeito que você se apresenta. Rola o preconceito, cara. Mas o pior de tudo é que, tipo, as próprias pessoas que criam a regra, se essas regras preconceituosas, elas mesmas estão dentro dessas regras também como o próprio alvo do preconceito.
Então, mas religião dá preconceito. Tudo, banda de rock. Você tem... for com uma camiseta do Guns num show do, sei lá, do Metallica, do Pantera, os caras vão olhar feio pra você. Exatamente. E outra, você cria seus preconceitos dentro de casa, porque você vê sua família. É verdade. Como seu pai se veste, como você se veste, como sua mãe se veste. Quando você sai de lá, você é criança, você olha outros jeitos de se vestir e tudo mais, você não acha que é o certo. Você acha que é o errado. Não é normal pra você. Então vem de berço, isso vem de berço. A gente já cresce com isso, né, na cabeça. Essa é a verdade. Nossa, eu lembrei de uma história bizarra. Eu tava, acho que na quarta série, eu morava no Rio, e o molequinho lá, que ele era meio rejeitado pela classe, pra nossa sala, apareceu de brinco. Com um brinquinho de... Isso era 85. Nossa, a galera caiu matando no cara. E a mãe dele achou legal e colocou esse brinquinho de águia. E todo mundo zoando. Acho que até eu falei mal do moleque. Porra, tá de brinco. Aí 15 anos se passam, tô eu com brinco, argola, 2 brincos na orelha, piercing. Não, mas é que... Mas foi bizarro, o moleque naquela época de 5 anos. Exatamente. Com brinco. Porque você não tinha essa mim, visão, né? Na minha família não tinha, no meu... Mas esse é aquele princípio que o ser humano tem, tipo, da época da Inquisição, tá ligado? De apontar o dedo, apontar o errado. Aquela época, tipo, aquela coisa tipo de apontar o diferente. Então, na época não tinha brinco, o cara chegou lá com o brinco primeiro, nossa, vamos, queime a bruxa. É que nem o Madonna, amigo meu, ele também botou brinco no colégio, mas o colégio inteiro fez uma roda, andava seguindo ele, assim, ó, seguindo. E botaram o nome dele de Madonna porque ele pôs um crucifixo, igual da Madonna na época, assim, né? Mas, milhões de pessoas seguindo o cara pra tudo quanto é lado, ele virou um astro mundial, assim, dentro da escola, sabe? Muito louco isso. Por causa de um simples detalhe. Achando legal ou... Uns achavam legal, outros ficaram chocados, outros ficaram com nojo, abalou todo mundo. As professoras não sabiam o que fazer. As professoras não sabiam o que fazer. Foi um choque. Anos 80 foi um ano de descobertas, cara. É engraçado quando você é pequeno, você quer meio que mesclar, né, com a galera, você não quer se chamar muita atenção. A não ser por um videogame legal, por um tênis bacana. E depois cresce, passam 20 anos, 15 anos. Hoje o legal, né, o hipster. O que é ser hipster? É você ser diferente, você usar aquela camiseta de laboratório, né, aquele jaleco de laboratório com cabelo com gel na balada e você é cool, porque é diferente pra caralho, ninguém usa. O cara vai vestido de Bigman, vai ir no bagulho. É muito engraçado como as coisas dão volta. E hoje o legal é ser diferente. O legal é hoje em dia, tipo, valorizar a individualidade. Tipo, seja você, não siga mais tendência. Cria a sua tendência. É legal essa ideia, por um lado. E um preconceito que continua grande no Brasil é o social. Muito mais do que o racial. Exatamente. É dinheiro. Sim, Tem dinheiro pra sentar naquele restaurante, você é tratado, você é visto, você é... Mas aqui, agora, como tá fazendo mais falta o dinheiro, agora que tá ficando mais apertado, a gente tá apertando mais o cinto, fazendo mais um buraco a mais no cinto, a situação mais apertada. Então, justamente, tipo assim, tá separando mesmo, assim. Quem é rico quer só ficar com os ricos, não quer separar mais. E que o pessoal que tá pobre acaba se juntando entre eles, porque é o que sobrou. Em maio veio um amigo nosso da China, que trabalha também na Ambev, pra ver aqui o escritório e conversar. Brasileiro e fazer reuniões. Também? Não, chinês. E ele chegou e nós fomos num restaurante Mani. Muito bom. Nossa, fantástico o restaurante. Uma fila de espera grande, porque ninguém sai. É um restaurante pequeno e... Se for mais que o Outback, eu vou ficar com medo. Mas a grande comentário da noite foi esse chinês falando assim... Isso em maio, né? Abriu o começo da crise. Ele falava, cadê a crise? Cadê as pessoas numa terça-feira pagando um caro em pratos num restaurante chique? Cadê a crise? Porque o chinês tem ainda aquela cabeça, né, provinciana de fechar o bolso, se tá em crise, não vai gastar e pronto. Sim. Vai comer miojo em casa todo eles são dia. mais simples, não? E o brasileiro não. O brasileiro, o ocidental, no caso, né, não quer perder os hábitos. Independente de crise, tá chovendo, se eu tô com pouco dinheiro, triste, feliz, eu vou fazer o que eu faço. É a fartura. Eu vou fazer o que eu faço. Mas tem muita gente que tá ferrada por causa disso, né? Porque lógico. Não consegue segurar o bolso. Lá em casa é uma fartura. Farta pão, farta leite, farta arroz, farta coisa pra caramba. Mas eu tenho muitos amigos que estão ferrados no banco, mas mesmo assim ainda sai 2 vezes por semana, ainda paga as baladas, ainda sai. Você fala, meu, o importante é a imagem. O importante é as pessoas verem que, ele está bem. Não é nem imagem, não, é que o cara não dele. sabe. O cara não sabe não fazer isso. Não sabe mexer com dinheiro. É um prazer imediato, né? Aquela coisa de, depois eu penso, até lá eu vou arrumar um trampo, eu vou ter uma galera meio positiva demais, né? Vai dar tudo certo, o universo vai conspirar a favor. Não, isso é amanhã. Amanhã pode tocar meu telefone e é uma proposta de emprego. Hoje o Oscar já falou pra mim, tô sem grana nenhuma, você vai pagar o almoço? Eu olhei pra ele e falei, não quero gastar, não vou pagar nada. Então o que a gente vai fazer? Vai morrer de fome? Falei, omelete e pão. Tem ovo aí? Tem ovo aí? Tem uns bagulho pra misturar?
Pronto, fui lá, comprei 3 pão. E se vira. 3 pães, né? Desculpa, Hoje em dia, gente. pra qualquer gasto que você vai fazer, você tem que parar e pensar. O que Bear Grylls faria? Quem faria? Bear Grylls, o cara da prova de tudo lá. Que se vira com uma lata e uma pedra. Da Discovery, né? Você tem que pensar exatamente isso. O que ele faria com 10 reais no bolso? Ele faria isso. Vou fazer igual. É um desafio, mas é engraçado que a partir do momento que você tá nesse dilema, você descobre uma forma, né? Uma mistura, um atum com... sei lá, né? O miojo de Doritos que surgiu nas penitenciárias americanas. É verdade, né? meu? Miojitos? Teve esse negócio do miojo, né? Pô, deve ficar bom, velho. Crocante. Falando em miojo, vocês viram a pesquisa que fizeram? Não, não vi. O que foi essa Que pesquisa? Adoramos pesquisa. Pegaram 100 pessoas, dividiram 50 para cada lado, por 3 meses. 50 pessoas iam comer miojo todo dia, Aham. 3 vezes por dia. E os outros 50 iriam fumar maconha 3 vezes por dia. Nossa, mas aí é sem vitamina nenhuma no corpo, E né? não, iam fazer uma alimentação normal, mas... Tá. E o miojo não seria a única fonte de vitamina da pessoa, era só um complemento, como se fosse um snack, um salgadinho. Um salgadinho. 3 meses depois foram fazer testes para ver o desenvolvimento do cérebro, né? O raciocínio rápido. E as 50 pessoas que por 3 meses comeram miojo tiveram uma diminuição de 12% do raciocínio. Do rendimento. Do rendimento cerebral. E quem fuma maconha, apenas 2%. Então a grande loucura, né, piada é que tinha que proibir o miojo Ou e legalizar. então desenvolver um miojo de maconha, né? Miojo de maconha. Mas já tem macarrão. Tem macarrão de maconha. Imagina aquele macarrão lá de domingo da mama lá, mano. Todo mundo falando, nossa, velho, que brisa. Tá muito, louco, mama. Tá muito louco, mama. E o problema do miojo, que você me falou uma vez da água cristal da Coca-Cola, que eu não sabia, o tal do sódio. Sim. O sódio em água. Teve um amigo nosso que pegou pedra no rim só de tomar essa água. Essa cristal da Ela Coca? ficou com pedra no rim. Ele ficou 2 meses fazendo um evento em Salvador só tomando essa água cristal. Aí teve o problema no rim, né? Teve pedra no rim por causa dessa água. Foi no médico, o médico falou, você tá... Problema sério, o que você tá tomando? Ele falou, tô tomando só água cristal, comprei pra não tomar água de torneira nem nada. O médico falou, você tá se envenenando. É a pior água que existe, essa água cristal. Água cristal cria cristais na... E você vê Tá que vendo? se Não você olhar até agora. atrás dela, ela tem mais sódio do que a Coca-Cola. Isso você me chamou a atenção, que eu reclamei do plástico da garrafa, que eu acho mole. E você falou assim, não, a garrafa não é de nada, olha quanto de sódio que tem mais que a Coca-Cola. Plástico é assim porque a água dissolveu. Dissolveu o plástico lá, ficou só o bagulho, só o pacote. Agora é incrível, né? Como é que eles põem tanto sódio? Na verdade, o sódio é pra durar mais na prateleira, né? Sim, filho, pra não causar limo, não criar limo na água. Mas e como eles conseguem colocar tanto sódio, que é mais produtos químicos e tudo mais, e a água ficar mais barata pra vender? É isso que eu não entendo. Então hoje eu vi um link que não deu tempo de clicar, mas de uma fonte assim, de um jornal, um portal confiável, falando sobre o grande marketing do século 20 e 21, que são as empresas que vendem água mineral. Que é tudo, se for medir, ver as propriedades, bactéria, sódio, é muito similar à da água de torneira. Não no Brasil, era uma matéria em inglês. E eu achei... Imagina, é que eu sempre pensei, imagina a primeira empresa que falou assim, não, eu vou vender água. Não, mas eu vou ali no Rio, eu bebo de graça. Minha família, meu vô, meu tataravô já fazia isso. Não, a minha água... Imagina a ação de marketing, né? Estratégia e a cabeça fraca das pessoas para começarem a pagar por água mineral. E hoje é uma coisa normal. Você vai no restaurante, uma água mineral, R$6 e um suco. Eu nem acredito que cabeça fraca, Marquinhos. Eu acredito que era numa época em que as pessoas morriam de beber água no rio. Morria de... Como é que chama? Malária. Não, malária não. Malária não pega no rio? Como é que chama? Acho que em Platão, isso os caras estavam no rio. No Rio da África. Dá diarreia direto, dá um monte de coisa. Não sei. Tóctos. A doença de Chagas. Não, de Chagas. Enfim, uma coisa com a outra. Tem umas doenças aí, eu não lembro agora o nome. Pior que tá na ponta da língua, mas eu não lembro. Pega na língua? Não, desculpa. E aí o cara falou, quer saber? Já sei o segredo aqui, eu vou purificar minha água e vender, porque todo mundo tá tomando aí do rio, tá morrendo. Teve até a época, em 1800 e pouco, o pessoal começou a tomar bastante cerveja na Inglaterra, e os bêbados de cerveja não morriam. O resto do pessoal que tomava água normal, morria porque
Como é que chamava aquela doença? Pega no... Na água. Ai, caramba. Esqueci agora. Bom, gente. Cólera? Água viva? Cólera. Cólera na água? Cólera. Sim. Você pega a cólera. Entendeu? Os bichinhos ficam ali na água, meu, já era. Você toma, já era, meu. Uau. Morre na diarreia. Só isso. Mas agora eu acho que vai começar a acabar isso daí, porque tá começando aquela onda de ter o seu purificador em casa, tem aqueles purificador cada vez mais top, que os caras pegam água preta do esgoto e põe lá essa água cristalina e vai começar cada vez mais a evoluir. Isso não vai ter mais venda de água, você vai ter o seu Não, eu acho que sempre vai ter venda de água. Porque não, vai ter venda, mas não vai ser mais aquela rivalidade, porque você vai ter como purificar a sua. Você viu um adaptador de... Parece um apito que eles colocam na boca e eles chegam, assim, encostam em qualquer fonte de água, qualquer rio, qualquer... Você pode beber, E né? bebe e Só vi filtra. aquele squeeze japonês com filtro tão foda que os caras põem Coca-Cola e aperta, sai água. Nossa. Você aperta a Coca-Cola, assim no copo sai a água. Que ele filtra num nanômetro, não sei das quantas, na medição mais absurda que a Coca fica. Mas eu vi há pouco tempo também uma matéria falando que os Estados Unidos vai entrar na frente agora desse lance do sódio e vai cortar não sei quantos % por ano, vai tirar de todas as comidas. Uau. Vai tirar o sódio, porque as comidas vão durar menos na prateleira, mas vai ter mais giro também. Né? Lógico. Não faz Vamos tão fazer mal, que os né? caçadores faziam na época nas montanhas e vamos temperar com pólvora. É, você me falou desse lance da Temperar com pólvora. pólvora. Os caras não tinham, Isso aí, os né? caçadores antigos lá nos Estados Unidos, lá no... Pra armazenar... Não, aqueles tipo, eles iam caçar nas montanhas lá, caçar os bichos, e eles andavam com pouca coisa. E tinha que acabavam os condimentos e só sobrava a pólvora. E de repente algum cara lá encanou de começar a temperar com pólvora. E virou, deu certo. Dava gosto pra carne. Aí eles se viravam com isso. Nenhum português falou, olha, caralhos, passa sal nesta merda. Só que o foda é que os caras não pensavam. Os caras tempravam com pólvora e bateu cheio. O bife na chapa, ia na cara. Explosão de carne na cara, ninguém entendia nada. Que horror, que horror. Mas Tá vocês mole. têm necessidade, tipo, de fazer uma academia, fazer um exercício? Vocês estão sentindo assim alguma coisa? Por Eu saúde, sinto, cara. eu tô Zero precisando. estética, 100% saúde. Eu tô precisando. Eu queria voltar a fazer academia realmente também. Minha que- barriga tá uma gelatina. Vocês já fizeram um check-up já pra ver o colesterol, pra ver... A última que eu fui ver há anos, que eu fui fazer faz uns 4, 5 anos, tava tudo certinho. Eu tô me baseando por ele. Faz uns 5 anos. É, eu faz 3 anos também. Mas esse é o medo, né? De chegar na terceira idade zoado. Né? Zoado. A gente não sabe, a gente não cresce aprendendo como... Ser velho, né? Como ser velho, exatamente. A gente pensa, na hora que quando eu tiver velho eu me preocupo com isso. A gente pensa na aposentadoria, a gente pensa em herança até. Ninguém vou fala, deixar meus olha, CDs escova os dentes, porque quando você for velho, você não vai conseguir comer as coisas. A pessoa só fala, escova o dente, você precisa ter dente. Então minha mãe usava esse terrorismo comigo e com a minha irmã. É? De que ela tinha uma ponte, assim, de 2 dentes. Ela falava, é porque eu não escovava os dentes. Sua mãe e sua avó não mandavam eu escovar os dentes e eu não escovava os dentes. Então eu e minha irmã já crescemos meio associados. Com medo da Mas ponte. o medo educa, né? É engraçado. Sim, é verdade. O medo educa. É. Sim, não, com certeza. Mas eu, por exemplo, não tive isso. Eu sempre tive aquela educação que funcionou, de escovar o dente todo dia. Eu tinha exemplos em casa que todo mundo escovava, então sempre foi certo assim. Mas teve exemplos de avós em casa, perto? Não, foi mais a minha mãe, assim, Marquinhos. meu irmão, assim, que tava sempre por perto, todo mundo escovando todo dia, eu ia no embalo. Não, nem de escovar o dente, mas exemplo de ter os avós perto, Sim, eu morei saber ver um velhinho interagir todos os dias. Não, eu morei com meus avós até o último momento deles, assim, acompanhei. Só que eu não me via na situação, eu não me via como eles. É muito distante, né? Eu não me Pra via, gente eu vou estar assim um dia. Não, eu via meus avós lá, mas eu pensava como se fosse uma outra figura. Vô e vó, que sempre fui vô e vó. Porque é muito louco, você vai... Eu, pelo menos, sempre via meus avós e falava, nossa, será que quando eu ficar velho eu vou ficar assim? Vocês questionavam? Me É que você questionava. viveu com eles, né? Você Exatamente. morou com eles. Mas vocês chegaram a fazer uma visão de Por vocês? exemplo, eu olhava meu avô de lado, assim, um chumaço de pelo saindo da orelha. Eu falava, nossa, será que eu vou ficar assim um dia com os pelos na orelha? Eu tô numa idade que os pelos estão explodindo. Tem que toda hora ficar tirando, meu. Tem que tirar mesmo, tem que ter paciência e tem que... Mas assim, isso foi um exemplo besta, né? Não, mas você é vê- ótimo, você acha que não vai... Uma viagem. Eu comecei a tomar café depois que a Olivia nasceu, minha filha. Faz uns 2 Nossa. anos e poucos meses, 2 anos e Eu muitos quase meses. aplico na veia. E agora, puta, o xixi de café é um negócio que tem um cheiro muito característico, né? E eu lembro de moleque, escovando o dente com 7 anos no banheiro, e meu pai entrava rapidinho, não, deixa eu fazer um xixi antes de ir pra escola. E aquele cheiro de xixi de adulto, velho. Era um cheiro de xixi forte com café.
E hoje, toda manhã, depois que eu tomo meu café, eu falo, cara, era aquele... Eu nunca pensei que eu fosse Agora ser tudo faz sentido. um adulto, que eu fosse ter um Xixi igual do meu pai. Vocês tiveram uma visão de vocês quando vocês eram pequenos, de como vocês seriam adultos e chegaram a comparar hoje em dia o quanto chegou perto, o quanto tá longe? Não esteticamente, mas assim, eu falava, mas quando de eu vida, tiver, eu vou estar de vida. assim, eu vou estar assim, vou estar assado. Nada deu certo. Uma coisa que eu sempre fiz quando eu era moleque é negócio de Copa do Mundo, que é de 4 em 4 anos. Então assim que tinha a final da Copa do Mundo daquele ano, eu pensava, daqui 4 anos, nossa, eu vou ter tantos. Nossa, vai ser outra vida. Os 4 anos passavam, eu crescia, desenvolvia, mudava e... Mesma mas coisa. daqui 4 anos. É muito engraçado como o cérebro não envelhece, né? Exatamente, é. A gente sempre fica preso no caso a rituais, assim, que a gente tem desde pequeno. Mas a ideia que eu tava propondo pro Fabiano de ensinar a molecada pequena de... Olha, um dia você vai ficar velhinha também. Imagina falar isso pra Olivia. Alongamentos. Faça alongamentos, cuidado, sabe? Cuida de sua saúde, cuida do que você vai comer. Mas antes também de qualquer coisa, antes de só ficar no caso dando a dica, eu acho que também tem que mostrar como exemplo, porque é o melhor modo de você mostrar pra pessoa alguma coisa sendo exemplo. Não adianta tipo você falar pra alguém, não fume com o cigarro na mão. Não adianta. Eu sei, mas por isso que eu falei de sempre ter um idoso por perto, né? Porque faz parte, é bom para as crianças se verem no futuro, né? Eu sei que vocês não tiveram essa visão. Não, eu via minha avó só arrumadinha uma vez por mês. Mas eu sempre viajei, falei, putz, será que eu vou chegar com essa idade? Putz, que legal que vai ser, não sei o quê. Eu sempre curti querer ficar velho, né? Que louco. Não, nunca passou pra minha cabeça assim de querer ficar velho. Eu sempre pensei, um dia eu vou ficar, mas eu penso nisso na hora. Quando chegar, eu penso nisso. Eu não penso muito, não. Nunca me incomodou o fato de estar ficando velho. Por isso que eu já critiquei aqui com vocês a cirurgia plástica. Eu acho que não tem essa de querer reverter o processo. Todo mundo... Isso é uma coisa que dá tranquilidade de saber que todo mundo vai passar, vai ficar doente, vai ficar velho, vai ter dor nas costas. Quando você teve dor nas costas, Fabiano, uns episódios atrás, você falou pra Manu, falou assim, Manu, alonga aí que o bicho é feio. Não falei pra ela, não falei isso mesmo. Mas ela viu, porque toda hora ela me pedia cola, eu falava, não, filho, papai tá com as costas zoadas. Até esse final de semana ela falou, pediu alguma coisa pra mim, ela pediu uma mamadeira, aí eu falei, não, filha, eu não vou. Você ainda tá com as costas zoadas, papai? Falei, não tô, fala pra mamãe. E aí passei pra mãe dela. Mas, eu não falei nada. Mas é engraçado como tem que prestar atenção como falar as coisas e a hora de falar pra não... É que é um programa, é um computador, né? Você tá programando uma pessoa, você tá programando... Não, apaga, esquece. Não, você falou. Exatamente. Tudo que você falar e na hora que você falar vai causar um efeito exato e preciso. Então você tem que saber essas coisas e já pensar, como você vai passar esses comandos. Esse final de semana eu fiquei até chocado que ela falou, ei, caraca! Eu nem sabia. Nossa, caraca! Era pra ter gravado isso. Caraca, ninguém fala, caraca. Eu não sei de onde ela tirou, deve ser da escola. E a Olivia, essa semana, chegou com... Modelis. Aí eu, o que é isso, Olivia? Tudo era modelis. Aí ontem, visitando minha mãe falou, Marcos, ela tá falando modelícia. Eu falei, onde ela aprendeu essa porra? Na escola. Começou a ir pra escola, hackeiam o cérebro do seu filho. E também funcionou com a gente isso também. O que a gente aprendia na escola na nossa época também? Nossa, só tranqueira. Só merda, gente. Só o carrasco. Idade, se vocês tivessem... pergunta meio tensa, mas uma idade, se vocês pudessem selecionar uma idade. Eu acho que 76 pra mim tá bom. Eu acho que assim... 76 é a idade que meu pai faleceu, por sinal. É mesmo? Andando e tendo movimentos e raciocínio, eu acredito que 120. Sim, ótimo, Sem andar e sem raciocínio, o mais rápido possível. Eu só penso assim, enquanto tiver, no caso, a chance de poder aprender a absorver e usufruir a vida, que não seja dure até ser eterna, mas que seja eterna enquanto dure. Eu não penso muito em longevidade, eu penso mais em qualidade de vida. E nós somos uma geração que vai ter muito entretenimento em caso de internação. Minha avó foi internada 3 meses atrás, ficou 60 dias e saiu, guerreira, 94 anos, e foi internada agora, semana passada, ficou uma semana. E eu levei iPod pra ela com música do Zeca Pagodinho que ela gosta. Eu vou aqui o iPad. Tudo bem que ela não enxerga direito, ela tem problema de audição.
mas não tem o conceito de entretenimento. Ela ficava lá legal. pensando, remoendo as coisas, os problemas dela, o passado. Não fica mais trancado em 4 paredes pensando o que tá acontecendo comigo. Não, você tem uma distração. Hoje, o Felipe falando de absorver, eu fiquei imaginando ele, tiozão, com um computador do momento. Eu falei, última mano, geração. não importa a minha situação, me coloca lá num PlayStation 12 com óculos Rift pra ficar brincando e esquece de mim. Tô feliz. Três enfermeiras bonitas. Isso aí, pronto. Não, isso aí até ele não quer nem isso. Ele... Nem quero, eu quero só videogame. Eu vou estar velho, não vai funcionar mais nada, velho. Eu vou estar, tipo, mijando 4 vezes no potinho. E, Bom, questão do... Pode falar. Questão do... Até eu esqueci o nome da medicação, do Viagra. O Viagra é uma coisa que retardou a terceira idade, né? Sim. Ou acelerou, depende do ponto de vista. Retardou tanto que tem Não, que o vários pessoal saía no velhinhos aí. mercado, a galera, os tiozinhos, abandonava a luta, né? A corrida, a caça, bem antes. E hoje em dia, não tem aquela mais de casar pelo dinheiro, né? Porque antigamente Graças a menina a Deus, casava né? com um cara velhinho e falava assim, 3 meses ele cansa e aí eu vou ficar com o dinheiro dele. Já era. E agora vai ter que trabalhar. Cara, Até meio O borrachudo. cara vira um mas canivete agora. A gente tem o botão canivete. Botou canivete. trabalha. Que horror, né? Que horror. Mas é isso. Bom, acho que foi isso, Tom, hoje, né, meu? A gente falou de bastante coisa estranha. Pois é, até Foi talvez até foi me sentindo um pouco velho aqui. Foi um podcast meio estranho, né? Que a gente meio que focou no futuro, o futuro do planeta, o futuro da gente, E a gente ficou um pouco preocupado o com futuro isso. dos velhos. É por causa da numerologia do 14, nós não falamos sobre isso, né? Ah, é? Qual é a numerologia? É o 7 mais 7. O 7 é o número da sorte, com mais 7 o número da sorte dá 14. Então é a sorte dupla. O Felipe falou no episódio passado das horas Oh, duplas. meu Deus, as horas duplas de Essa é a novo, sorte não? dupla. Entendi. Bom, e agora pra acabar aqui, Marquinhos, o que você aconselha a gente a ouvir, o pessoal a ouvir? Música? De música. Música da semana. Eu tô tão por fora do que as coisas que estão acontecendo musicalmente. Eu tava ouvindo uma banda que eles misturam. É um instrumental de 3 moleques que tocam jazz. Bacana. Que chama Bad Bad Not Good. É, muito que é bom bem esse legal, cara. instrumental. Vai deixar o link pra galera no Face? Vou colocar o link na nossa página com certeza. Legal. E você, Felipe, no velho Seven Dust? Não. Seven Dust eu vou fugir um pouco do Seven Dust. Hoje eu vou pensar numa coisa diferente. Uma música pra ouvir essa semana, houve uma música de um cara que chama Robbie Dugan, chama Clubbed to Death. Nossa. É uma música bem legal que foi tema do Matrix, uma cena bem louca lá, que é um instrumental que faz pensar bastante, bem legal. E para você que está romântico essa noite, quer pensar numa garota, o velho Elton John é sempre esperado para você. Mas pra e pensar para numa garota, ela. você coloca o Elton John? É, pô. Não, ele era não um pensa numa cara, era garota? melhor pedir um cara, né? Pensando num cara. Pensando no Pensando no cara. Michael Bolton, a hora do Elton John, velho. Elton John é sempre bom. O máximo que você vai poder pensar com ele é um bom par de óculos. Muito bom. E é isso aí, então vamos ficar por aqui. Isso aí, gente. 14 já foi. 14º? 14, agora. O episódio. próximo é o 15º. O 15º, vocês esperam? 15. Isso aí, gente. Valeu, obrigado pela sua atenção. Obrigadão, galera. Desculpa aí que a gente foi muito futurista, né? Nesse 14º É que nós estamos ficando episódio. velho, né? Tipo, você pensar nas próximas gerações, como é que vai Tem que ser, pensar né? no futuro, gente. Mas o próximo eu vou estar sem roupa e A vai gente ser tem que mais pensar legal. no mundo que a gente vai deixar pro Kate Richards, né, gente? Então tem que Tem pensar que pensar nisso. no futuro sem comprar o tesouro direto. Exatamente. É isso aí. Isso aí, gente. Valeu. É isso aí. Meu nome é Fabiano Amato Eu sou o Marcos Pires. Eu sou o Felipe Souza. e esse é o Pods. Cast. Este foi o podcast. No ar todas as quintas-feiras. Não deixe de seguir a gente no Facebook. Acesse facebook.com/podcastpod. Nos vemos semana que vem. E não se esqueçam nunca. Na vida 2 palavras abrem qualquer porta. Puxar e empurrar. Beijo. Podcast.